continuando aí, agradecer pela vida do Gustavo aí, que sempre tem nos ajudado, em nome de Jesus. O capítulo 17 vai falar, começa a falar, 17 e 18 vai falar sobre a Babilônia. Não é um lugar em si, mas é um sistema, né? A Babilônia, ela aparece em Gênesis como uma cidade onde a humanidade em si se corrompeu de tal maneira que quis, né, tornar célebre seu nome, vai construir uma torre, a Torre de Babel, e era um povo que se distanciou de Deus e confiava nas próprias mãos. Então, esse sistema hedonita, esse sistema narcisista, esse sistema sincretista, e aí pode colocar qualquer nome, ou um nome que se distanciou daquilo que Deus queria, essa multidão acaba Deus vendo que se ela continuasse daquele jeito, não haveria, né? O próprio Senhor Deus fala que não haveria nada que impedisse eles de conquistar o que queria. E aí você pode entender o que você quiser. Se Deus fala que nada seria difícil ou impossível para o homem, quer dizer que ele poderia fazer qualquer coisa. E Deus dá as línguas aí para que essa multidão, a humanidade corrompida, não, não sei, se tinha um portal que buscava, sei lá, encontrar onde está o Jardim do Éden, alguma coisa Deus preveu e viu, na verdade, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente e onipotente também. Então, os atributos de Deus já revelaram isso a ele, para que a humanidade corrompida, importante grifar isso, não era o problema de o homem chegar até Deus. O problema é que o homem quer chegar até Deus sem Cristo, sem Jesus. Não é nem chegar até Deus. A questão do homem não é Deus, a questão é o céu. Então eles querem chegar no céu, querem comandar o reino sobrenatural aí das potestades, principados, e ele quer mandar, ele quer ser um deusinho. A verdade é essa. A maioria desses loucos que aparecem, a gente vê que quer governar. Mas, então vamos lá, vamos ver aí como é que é essa nova Babilônia que surge durante a história. O verso 1 diz assim: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei em julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E aí, daqui a pouco, nós vamos ter a própria interpretação dessas metáforas que João vai descrever em Apocalipse 17. Primeira coisa aí, há muitas águas aí, vamos lá para Salmos 46, verso 2. Salmos 46, verso 2. E aí a gente vai ler Salmos 46, verso 2. Olha só. Salmos 46, verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Grava esse versículo aí, as águas têm a ver com o povo gentil, essas mudanças, e a gente já viu os terremotos, e aí o rio, ou seja, fonte de água. O oceano é fonte de vida. O oceano, ele tem uma vida em si, mas ele é muito limitado. Eu e você não podemos beber água do oceano, que certamente iremos morrer desidratados. O que gera vida é água doce, água potável ali. É essa água quem dá, somente Deus. Vamos para Jeremias 51, 13? Jeremias 51, 13. Vamos lá. 51, verso 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas,
rica de tesouros. Depois você pode ler Jeremias 51. Jeremias também tem que esses textos vão falar sobre a Babilônia. É, rica em tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor por si mesmo, dizendo: Encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia, dos que pisam as uvas, né? O lagar ali que vai amassando. Então, daqui a pouco a gente vê as muitas águas aí, quem são e o que faz parte. Agora, vamos voltando para Apocalipse 17:2. Então, o anjo foi e viu, né, mostrar ter julgamento aí, né, da grande meretriz, que se prostituiu, que se há sentado sobre muita água, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, assim, Ezequiel 16, vamos para Ezequiel 16, o verso 3, se não me engano, 3 ou 4, Ezequiel 16, o que acontece aí? O verso 3, pode ser isso. Ó, assim diz o Senhor Deus de Jerusalém. Aí ele vai falar a origem de Israel. A gente sabe que foi lá em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão. Mas como é que ela surgiu? Olha só. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Olha só que legal, eu acho isso tremendo, né? Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia, dos hebreus. Quanto teu nascimento, no dia em que nasceste, não lhe foi cortado o umbigo, ou seja, ela ficou largada, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixa, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Aí, olha só, porque Abraão nasce, leva, né, a promessa de Deus, mas ele vivia no campo, era nômade, ele ia andando de região para região. Compadecido de ti, antes que foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. A descendência ali, o diabo desdenhou de Israel, a verdade é essa. Quem que era Israel? Abraão ia ter um filho com 100 anos, né? O diabo olhou e falou: Nossa, que não vai dar nada, não. Um filho, né? E a gente já leu que Deus trocou, a Etiópia e o Egito, né, por Israel. Passando eu por junto de ti, vi-te e revolver-te no teu sangue, e diz: ainda que está no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. E aí ele está falando de um Israel que tomou corpo na época de Davi. Formaram os teus seios e cresceram cabelos. No entanto, estava nua e descoberta. Novamente, é aquilo que a gente leu em Gênesis e aquilo que a gente leu em Coríntios, em Romanos, essa questão da nudez, falta da cobertura de Deus. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e te cobri a nudez. Ele é o remidor. Aí a gente pode ler Oséias, depois pode ler Oséias, questão do remidor. Dei-te um juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. Passaste a ser minha. Então Israel se tornou a esposa de Deus. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e calcei com couro da melhor qualidade.
e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e no colar, à roda do teu pescoço. Coloquei um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e teu vestido era de linho fino, e de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, e mel, azeite, eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Aí, esse período, quando Salomão foi rei, todo o ornamento, tudo que Israel se tornou, toda a grandeza que Israel se tornou. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. A rainha de Sabá vai a Israel e vê a grandiosidade que era e espalhou no mundo inteiro. Causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da glória que eu te puser em ti, diz o Senhor. Mas confiaste na sua formosura e te entregaste à lascívia, as graças da tua fama e te ofereceste a todo que passava, para seres dele. Aí Israel vai se prostituir. Tomaste os teus vestidos, fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste, falando ali dos reis, né? Acabe, Jeroboão, Acasias, e todos os outros que foram vindo aí depois de Salomão. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tornasse as tuas joias e enfeites que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizesse estátuas de homem e prostituísse com elas. Tomasse os teus vestidos bordados, cobriste o meu óleo e o meu perfume pusesse diante dele, né? Ah, o meu pão, e aí ele vai descrevendo o desvio de Israel. Que vai acontecer? Aí depois a gente vai ter que ler Oséias, quando Deus manda Oséias casar com uma prostituta, está falando de Israel e a restauração de Israel. Deus não vai ter outra esposa. Então, as 70 semanas é o livro de Oséias, é restauração de 70 semanas foi o tempo que Deus levou para restaurar a sua esposa, que é Israel. Então, todo esse tempo foi lá. Só que daí, Deus deu uma noiva para Jesus. Ele deu um casamento diferente para Jesus. É um casamento onde a noiva nunca mais vai se prostituir, que é a igreja. Isso é tremendo. Eu acho isso fascinante. Mas, voltando lá para Apocalipse 17:2, só para a gente entender aí, voltando lá, Apocalipse 17, verso 2, diz assim, ó, então os reis se prostituíram, assim como Israel, foi só um adendo, né? A prostituição é o desvio de Deus, essa contaminação. Lembrando que Melquisedeque aparece lá em Gênesis também, quando Abraão volta de ter libertado Ló, ele vai ter Melquisedeque, Melquisedeque também temia Deus. A gente vai ver outras pessoas que temiam Deus. A rainha de Sabá veio e temia Deus também. Não era só Israel, mas Israel era separada com um propósito e ela teve essa oportunidade. Infelizmente, ela deixou passar, mas vai ser restaurada, graças a Deus, em nome de Jesus. E aí, novamente, vai andar nos caminhos do Senhor, mas perdeu o direito de assentar no trono. E isso ela foi, por causa do pecado de Israel, ela não vai se assentar no trono, faz parte do reino de Deus, mas não se assenta no trono. A saber, quem vai sentar no trono é Deus, Jesus e a igreja. Somos nós, a noiva de Cristo. Isso é tremendo, porque essa autoridade foi tirada de Israel por causa da prostituição de Israel. E aí, essa questão do vinho, né, que contaminou, embriagou as pessoas a ponto delas não pensarem, se tornaram nulas, como diz Romanos capítulo 1. O verso 3: transportou-me um anjo em espírito
a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, vamos lá. Vamos para 2 Coríntios 12, versos 2 e 3. Primeiro transportou-me aí. Isso é o que o diabo chama de viagem astral. A gente tem essa saída do corpo. Olha só, conheço um homem em Cristo, Paulo falando que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, Paulo descreve que o espírito dele talvez tenha saído ou não do corpo dele. Por outro lado, vamos para 2 Reis 6:12. Vamos 5:26 primeiro. 2 Reis 5:26. Isso, aí fica mais fácil. 2 Reis 5:26. 2 Reis 5:26. A questão de Eliseu e Naamã. Olha só, o 26. Porém, eu lhe disse, porventura não foi contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomar prata, ouro, vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Né? Então, Eliseu tinha um auxiliar. Esse auxiliar depois, né, já quando Eliseu orou e Naamã desceu, né? Na verdade, nem orou, desceu no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, foi curado. O servo dele foi e pediu, mentiu, e o espírito de Eliseu foi junto. Ninguém viu. Então, o espírito de Eliseu saiu do corpo dele, foi para lá e ele viu. E tremendo isso aí, né? E 2 Reis 5:26. Vamos lá para 2 Reis 5:26. Então, isso é possível? É possível, né? A palavra de Deus diz que é possível. Porém, ele lhe disse, porventura... agora, desculpa. É, 2 Reis 6:12. Desculpa. É, 6:12. Aí Eliseu, de novo, respondeu um dos servos, né, falando para os reis lá, assírios lá. Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, olha só, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só que coisa, é assim, o que o rei falava lá na Síria, lá, né, dormindo, Eliseu ouvia, porque ele saía em espírito, ouvia e voltava para o espírito dele voltava para Israel, né, essa distância territorial aí, e falava o que acontecia, o que ia acontecer para o rei se preparar. Então a gente sabe que isso é possível, mas, né, o diabo tem se apropriado disso, essas viagens austral, né, e a pessoa sai do corpo e volta. Infelizmente, o diabo se apropria de muitas coisas. Então, orar, né, para que Deus possa selar nossa mente, nosso corpo de toda e qualquer ação do inimigo e contra essas ações aí. A Rebeca Brau, ela fala muito sobre isso. É bem legal os livros dela. O livro Daniel Mastral também, Filho do Fogo, traz isso aí também bem claro. Então vamos voltar para o verso 3 agora, Apocalipse, capítulo 17, verso 3. Depois a gente vai para a explicação. Então vamos lá, o verso 3. Transportou-me um anjo em espírito no deserto, vi a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, blasfêmios, com 7 cabeças, 10 chifres aí. Então, segundo Tessalonicenses 2, vamos lá, o verso 2, 3, 4. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Olha só, o verso 2 aí. 2. É o verso 2, só para isso.
Ó, aqui vos demovais na vossa mente. Com facilidade nem vos perturbeis, que quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a prostituição, e seja revelado o homem da iniquidade aí, que é o anticristo. Então, a, essa besta montada, essa mulher montada, o anticristo que vai vir ainda não chegou. Uma coisa importante é quando a gente lê no verso 3 aí, né, viu uma mulher montada na besta aí, de escarlate, repleta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Uma coisa importante é que, voltando lá Apocalipse 17:3, é que são 10 poderes, 10 reinos, 7 vão comandar isso aí, e depois vai aparecer o anticristo no meio desses 7 aí. Uma coisa, Daniel vai falar sobre isso aí, a gente já viu. Eu estava vendo lá, o BRICS hoje tem 11 países. A ONU tem 193, mas tem 10 países no rotativo. Agora, esse Conselho de Paz que o Trump quer fazer, tem 50, ele convidou, né? Convidou 50 países. Só 3 que acertaram aí com ele, né? Que vão aceitar aí o mandato dele aí. Só ele tem poder de veto. Argentina, Hungria e Marrocos, né? Então, assim, é, essas organizações mundiais aí, essas, sei lá, conselho, órgãos, não importa, da geopolítica está se construindo aí e a gente não sabe como vai se dar. Então, o verso 4. Achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Então, assim, Jeremias 51:7, vamos lá para Jeremias 51:7. Então, a Babilônia aí, ela tem essa questão da sedução, né, da riqueza. A tentação de Jesus, em Mateus 4, lá, Lucas também, vai deixar bem claro isso. Ó, Jeremias 51, verso 7, a Babilônia era um copo de ouro. Ó, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra no seu vinho, né, e beber as nações. Por isso enlouqueceram, repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai a cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega. Ele continua. Aí Jeremias vai falar sobre o julgamento de Deus sobre a Babilônia. Chega até o céu e se eleva até as suas muitas altas nuvens. O Senhor trouxe justiça à luz, vinde anunciando a Sião a obra do Senhor nosso Deus. Então, assim, o homem sempre está querendo curar a Babilônia. Quem que é a Babilônia? Esse sistema político, econômico que a gente vive, não importa qual, pode ser capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, não importa o sistema que você quiser, todo ele está corrompido. Talvez aos nossos olhos, né, aos nossos olhos, um seja melhor do que o outro, e aí é uma questão de entendimento também, não vejo diferença muito, mas porque eles vão se corromper. Na teoria é uma coisa, a prática é outra. Tanto o socialismo se corrompeu, o comunismo, como o anarquismo também. É, os gregos viviam um anarquismo, né? Tem as cidades-estados, que havia um conselho e todo mundo, quando tinha alguma coisa, o sistema funcionou por muito tempo até a corrupção chegar. O socialismo de Marx também era
na teoria é como uma utopia, né, de Thomas Malthus, é bem legal. Então ele traz essa ideia e acaba se corrompendo, né, quando Stalin toma o poder ali, Lenin começa mais ou menos, Stalin detona tudo. O capitalismo a gente tem lá desde da Idade Moderna ali, né? E aí a gente tem os pais do capitalismo e essa questão da formação dos estados, né? Dos poderes, na verdade, e assim por diante. Mas tudo tão corrompido. Então, quando a gente chega aí, a gente vê em Jeremias 51, a prostituição do sistema corrompeu e levou à, à destruição aí de vários povos, milhares de pessoas morreram pela ganância do homem. Vamos para Daniel 11:31 e aí a gente vai falar um pouco aí, voltando para Daniel 11:31. Nossa, não dá tempo de nada. Verso 31. Ao deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quando terminar os 3 anos e meio aí da primeira parte da grande tribulação, os próximos vai acontecer tudo isso aí. Depois a gente vai ler. Vamos para Zacarias 5, de 5 a 11. Vamos lá para Zacarias. Tem outros textos, mas eu quero andar um pouquinho aí. Zacarias 5, 5, verso 5. Isso, ó. Saiu um anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê o que é isso que sai. Eu perguntei: O que é isso? De Zacarias, né? Ele me respondeu, o anjo: É um efa que sai. E disse ainda: Isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa, do barril. Prosseguiu o anjo: Isto é impiedade. E lançou para o fundo o barril, sobre cuja boca pôs uma tampa de chumbo aí, né? Olha só, continuando. Ela, só para subir um pouquinho. Isso. Ó, sobre a boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíam 2 mulheres. Havia vento em suas asas. Então, elas são anjos caídos, são demônios. E a gente já tratou sobre isso aí, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas? Os demônios levam a iniquidade? Respondeu: Para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sineá, ou seja, a Babilônia. Estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Voltando para Apocalipse 17:5, vamos lá, o verso 5. Na fonte aí, olha só, o verso 5. Na fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então aí a Babilônia aí, essa meretriz, esse sistema, né? Havia um mistério de Deus que é revelado, mas só para adiantar aqui, ó, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos mártires que ela mandou matar e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste, ele não é. Aí a gente vai, amanhã a gente continua, e aí vai ter a explicação do anjo sobre esta mulher aí, a Babilônia, e o que vai ser, né? O que era referência ao Império Romano, em especial Nero, né? Papai, eu quero agradecer por essa manhã, que o Espírito Santo nos dê discernimento da tua palavra. Sabemos que o mundo jaz do maligno, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Dá-nos hoje, ó Deus, autoridade para poder anunciar o teu evangelho
em mostrar o poder que Jesus faz em nós. É que pedimos o nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe muito nesse dia ensolarado aí de verão, né? Em nome de Jesus.